Ricardo Piscinini, que é CEO da Viver, uma companhia do setor de construção e corporação que acabou de sair de um processo de recuperação judicial que vinha desde 2016. De acordo com dados da própria B3, cerca de 5% das companhias listadas na Bolsa Brasileira estão atualmente em recuperação judicial, que é um processo que, embora venha rodeado de incertezas, é uma alternativa comum utilizada por companhias com graves problemas financeiros, oferecendo amparo legal ainda a fornecedores, funcionários e consumidores dessas empresas. E de acordo com alguns especialistas do mercado, o segredo para o investimento de qualidade em uma empresa que passou por esse processo de conhecimento, esse processo de recuperação, é o conhecimento. E é justamente por isso que a gente vai voltar a falar de Viver aqui dos últimos meses, aqui também do último trimestre da companhia, a partir de agora. Roda o VT. A Viver já construiu mais de 25 mil unidades. Ela é uma incorporadora e construtora que cuida de todas as etapas, desde a compra do terreno, passando pelo desenvolvimento do projeto, execução das obras e venda dos imóveis. Já são quase 30 anos de experiência em empreendimentos com conceitos diferenciados, como os condomínios clube e as vilas residenciais. Desde 1992, quando surgiu, a Viver lançou mais de 8 bilhões de reais em valor geral de vendas e tem mais de 3 milhões de metros quadrados construídos. No início, a empresa desenvolvia projetos residenciais e comerciais, como lajes corporativas, centros médicos e empreendimentos de uso misto. Ela chegou a construir também 20 hotéis e resorts de vários padrões. Hoje, o principal foco está no mercado residencial de médio e alto padrão, mas eventualmente ela desenvolve projetos comerciais, turísticos e de loteamentos. Em 2007, a companhia levantou 756 milhões de reais com IPO, o que fortaleceu o banco de terrenos da empresa e a expansão de atividades para outras regiões do país. Um ano depois, um fundo imobiliário baseado nos Estados Unidos e focado em países emergentes passou a ser o principal acionista da companhia. Nos últimos anos, a Viver passou por um profundo processo de reorganização. Adotou uma gestão financeira mais conservadora, com aprimoramento de processos de seleção de mercados estratégicos prioritários. Em seguida, focou na reestruturação de dívidas, redução de despesas e revisão da estratégia de médio e longo prazo. Em 2016, a companhia entendeu que a recuperação judicial seria a melhor alternativa a seguir. Em 2018, o Grupo Viver anunciou a criação de uma nova unidade de negócio, a Solve, criada para oferecer ao mercado serviços customizáveis para a gestão de ativos imobiliários e soluções para todas as etapas do ciclo imobiliário. A incorporadora continua trabalhando para encontrar soluções para os empreendimentos inacabados e mantém uma postura rigorosa no acompanhamento, controle e redução de custos. Além da gente bater um papo aí com o Ricardo Piscinini, que é CEO da Viver, a gente também vai ter aqui a participação do sócio da Aurora Capital, Renoir Vieira. Mas antes eu quero trazer ele, Alex André, que é meu parceiro aqui de todos os dias do BMC Business, especialista de investimento, está aqui comigo. E aí, Alex, vamos lá falar de Viver, que aliás está disparando hoje aí nesse mercado, né? É um ótimo dia para falar de Viver, né, Débora? Lembrando que teve um momento marcado por volatilidade, né, nos últimos dias, né, marcado, né, por case como Viver, acho que não tem nenhuma grande novidade, mas a gente vai falar um pouquinho do case, né, para quem investe em Viver. Tem muita gente que provavelmente não conhece tanto, por isso que a gente traz, né, esse é o nosso propósito, né, Débora, trazer companhias, gerar aí cada vez mais conhecimento e informação para todo mundo que está nos assistindo. E também, claro, a Débora está ligadinha também nas perguntas, né, Débora? Exatamente isso, eu já estou de olho aqui, em chat aqui mais do que aberto já. Da última vez, quando a Viver esteve aqui, eu não estava nem conseguindo acompanhar o chat. Dessa vez, já estou atenta aqui, até avisei o pessoal da produção para poder dar uma ajudada aí se for preciso, mas estamos aqui, estamos atentos, vão mandando suas perguntas. A preferência, claro, vai ser totalmente aqui das perguntas de vocês, então vou ficar sempre aqui de olho para poder a gente passar as perguntas de vocês. Mas vamos lá, Alex, a gente ainda vai falar também mais de resultados dessa última temporada de balanços por aqui, hoje trazendo os números, né, de outras companhias aqui do setor de saúde, para que vocês possam ficar por dentro aí de como foi, né, o primeiro trimestre para essas companhias, mas o segundo trimestre dessas companhias. Mas agora, para poder a gente entender melhor aí os números da Viver, saber os próximos passos da companhia, vamos lá, vamos falar com o CEO da companhia que já está aqui comigo ao vivo. Seja muito bem-vindo sempre aqui ao BMC Business.
Oi, Débora, prazer de estar aqui novamente com vocês, falar com o mesmo público. Acho que deu uma repercussão muito legal a última vez que a gente falou aqui com vocês e a gente está aqui justamente para esclarecer, né, esse novo modelo de negócio que a gente está criando, que a gente criou, as estratégias da companhia e explicar um pouco do que vem acontecendo também nos últimos tempos, né, que nem a gente já falou na última vez, passar por um processo de recuperação judicial é uma aventura muito complexa e tem muita coisa interessante que a gente pode compartilhar com o público, né. Uma aventura que daí, no final das contas, gera também uma grande experiência, né, Ricardo? Mas antes da gente começar o nosso papo, tá, pessoal? Tô de olho aqui nas perguntas que vocês estão mandando, tá? Mas antes da gente começar, para caso tenha alguém que ainda não conheça aqui o modelo de negócio da Viver, alguém que esteja acompanhando a gente que ainda não conhece do case, se você puder falar um pouquinho mais sobre o modelo de negócio da companhia, só para fazer uma breve apresentação aí, né, do seu ponto de vista aí da Viver, vamos lá. Legal. Então, só explicando, né, acho que o para trás a gente pode até falar um pouco depois, mas vamos falar um pouco daqui para frente, né? O que a gente se propõe a fazer, né? Então, na prática, hoje a gente dividiu o modelo de negócio da Viver em 2 unidades de negócio, tá? A primeira delas é a Solve, que foi mais do que divulgada junto com vocês e com o mercado, que justamente trata o quê? De comprar ativos e obras estressadas. Quer dizer, a gente utilizou toda a nossa expertise de pegar aqueles ativos que estavam estressados, que não tinham uma solução, digamos assim, tinham diversos problemas, tinham adquirentes ali que estavam com problema com a obra parada, os credores, a própria entorno, a prefeitura e o próprio incorporador, e bolar um novo plano de reestruturação dessas obras. Então, esse basicamente é o case da Solve. A gente compra essas obras paradas para dar uma solução nova, e normalmente isso também, até pelo fato de você entrar num risco diferente de uma incorporação comum, tem retornos diferentes do que uma incorporação comum, além do ciclo ser muito mais curto, né? Em paralelo, a segunda unidade de negócio que a gente acaba tendo aqui dentro, a gente mantém ainda com o projeto de incorporação Greenfield, né, que é uma incorporação do zero, obviamente muito mais focada do que foi a Viver do passado, né? Então a gente olha hoje projetos oportunísticos, a gente acredita que, principalmente a cidade de São Paulo, ainda está em um ambiente de oportunidades muito grandes, porque o plano diretor novo, ele permite um adensamento maior, e óbvio, tem uma concorrência maior aí na zona sul de São Paulo, mas tem diversas oportunidades em bairros, principalmente média renda, e a gente hoje também está investindo nessa incorporação mais Greenfield, nesses bairros média renda. E só para entender um pouco por que a gente está com essas 2 unidades de negócio, a gente acredita muito que elas andam junto, né? A gente acredita que elas são complementares. Então, em momentos de mercado, obviamente, falando em Solve, tem um legado gigantesco do passado que a gente já vem olhando aqui e provavelmente nos próximos tempos a gente deve anunciar a aquisição de alguns ativos, mas se a gente olha para longo prazo, a gente entende que a Viver consegue transitar em um ambiente de perspectivas boas de mercado e a Solve consegue, digamos assim, criar um portfólio maior quando o mercado está um pouco pior, né, digamos assim. Então, a gente entende que essa empresa, com os 2 modelos de negócio, ela fica naturalmente redeada, né, e essa é a nossa inteligência, fora as sinergias todas que você tem de ter esses 2 ativos em paralelos, né? Você tem mais escolha de poder investir eventualmente no produto A ou B, dependendo da rentabilidade do risco de cada um deles. Uhum. Bom, no início desse mês vocês anunciaram essa saída, né, do processo de recuperação judicial da companhia, né? Isso agora vai começar a abrir novos horizontes aí, talvez favorecer a companhia aí até mesmo, né, em linhas de crédito com condições aí mais atraentes para poder facilitar, por exemplo, quem sabe compra de terrenos aí para land banks, né? Como é que está sendo agora aí esses dias após esse anúncio dessa saída do processo judicial? Com certeza, Débora, a gente, de fato, né, a gente vem trabalhando, até comentei com você, eu entrei na companhia há 2 anos e meio, né, e pouco se falava da Viver até o começo do ano, né, então o trabalho que a gente vem fazendo, ela não é um trabalho de 2, 3 meses para cá, e obviamente a saída da recuperação judicial ela é muito simbólica e muito importante, mas a gente já vinha trabalhando, digamos assim, nessa reconquista de uma confiança do mercado, principalmente do mercado financeiro, né? O setor, muito se falava e muito teve a insegurança, principalmente quando a Viver e outras incorporadoras entraram na recuperação judicial, que era quase que assinar um testamento, né? Digamos assim, porque você ia começar a ter restrição do mercado de crédito, né? Mas com o tempo, você demonstrando para o mercado a seriedade de tocar esse processo e trabalhar muito nos fundamentos, né, trabalhar na empresa, trabalhar em bons ativos, etc., se acaba demonstrando a recuperação desse crédito, digamos assim. Então, a gente veio trabalhando esses últimos 2 anos, e eu acho que
eu vejo muito mais a saída da recuperação judicial muito mais simbólica do que, de fato, como um ritual de mudança, digamos assim, né? Por quê? Porque a gente pode, só para você ter uma ideia, as últimas obras paradas que a gente tinha aqui, a gente já tinha tomado um crédito nela, então a gente já conseguiu receber um crédito numa obra antes mesmo de sair da recuperação judicial. Obviamente, o parceiro, ele quis se inteirar exatamente como estava o processo, a gente se aprofundou, deu toda a visibilidade sobre o processo de recuperação judicial, mas mesmo assim, antes de sair oficialmente o juiz dar a saída, a gente já retomou o crédito. E, obviamente, quando você tira, de certo modo, esse estigma, né, da recuperação judicial, você acaba também abrindo outros campos, outros caminhos. Então, hoje em dia, vários fundos de investimento, até, eventualmente, instituições financeiras, já procuram a gente para, eventualmente, fazer esses financiamentos e por aí vai. Tá? Eu acho que uma coisa que é importante também ressaltar que a gente hoje, né, quem gato escaldado tem medo de água fria, né? A gente hoje também toma muito cuidado com o nível de alavancagem da companhia, então a gente hoje preza por uma companhia, obviamente, alavancada para dar os melhores retornos para o nosso investidor, mas também que não seja excessivamente alavancada, quer dizer, que ela tenha gordura, digamos assim, para qualquer tipo de, digamos assim, escassez de mercado, coisa do gênero. Então, hoje, a gente olha muito nesse sentido. Uma incorporadora que não tem alavancagem controlada, ela está fadada, de fato, a um problema um pouco maior. Então, hoje, é importante ressaltar que esse é um dos pilares do nosso crescimento, seja qualquer ele como for, entendeu? Antes de eu começar já a trazer as perguntas aqui do pessoal do chat, eu só tenho mais uma pergunta. Em relação, por exemplo, a esse segundo trimestre aqui de vocês já vinham conseguindo renegociar a parte, né, relevante aí das dívidas aí nesse segundo trimestre, né? Vocês reduziram aí até 2% na dívida total da companhia. O que foi feito nesse período? O que vocês estão, agora, vocês já estão confortáveis para poder continuar aí, né, cumprindo compromissos restantes? Na verdade, assim, acho que tem que dar um pouco do que veio acontecendo durante a recuperação judicial, né? A recuperação judicial, ela inicialmente entrou com, digamos assim, uma obrigação de resolver praticamente 1,4 bilhões de dívida, né, da companhia. E, basicamente, a gente resolveu a grande maioria desses credores. Então, ao longo, a gente aprovou o plano da recuperação judicial. O plano da recuperação judicial, estruturalmente, ele era pautado em conversão de dívida em ação, e a ação justamente na época que foi aprovado o plano da recuperação judicial, que era o valor de R$19,80. E a gente foi convertendo ao longo do plano essas dívidas. Obviamente, ainda tem dívidas que são conversíveis, que é o que a gente chama que são concursais, quer dizer, que eles são parte do plano, mesmo a gente saindo da recuperação judicial, essas dívidas que são concursais, elas vão continuar tendo o efeito, eles vão continuar sendo convertidos conforme o plano, e, de fato, de um último ano para cá, a gente conseguiu resolver quase que o finalzinho dessas dívidas todas, né? A gente já falou na última live que a gente fez, que a gente ainda tem uma questão da debêntures que a gente tem com o FGTS, é uma discussão que está em ambiente judicial. Agora, fora essa dívida do FGTS, todas as dívidas foram reestruturadas, as dívidas financeiras. O outro lado, algum outro ponto que falta, são as discussões de, eventualmente, os legal claims que tenham contra a companhia, principalmente por atrasos de obra do passado. Esses legal claims a gente vai convertendo conforme esses legal claims vão virando líquidos, né, os processos judiciais. Como que eles viram líquidos? É a partir do trânsito julgado. Então, não depende da gente, digamos assim, o trânsito julgado, depende do processo judicial chegar até o final. Conforme ele for chegando no final, a gente vai colocando ele dentro do plano e vai convertendo de pouco em pouco. Aí é uma carteira muito mais pulverizada, de praticamente 2.200 processos, então é um negócio que vai acontecer mais paulatinamente ao longo dos anos, tá? Tá bom. Ricardo, eu quero já começar a trazer as perguntas aqui do pessoal do chat para dar tempo da gente trazer todas as perguntas. Olha só, primeiro o Will CS está dizendo o seguinte: boa tarde, Ricardo. Falando com a Naíra do RI, entendi que esse ano não terá nenhum lançamento, e também sobre o patrimônio líquido negativo. Quando a empresa pensa em positivar isso ainda esse ano? Vamos dividir o assunto em dois, né? A gente, de fato, não está divulgando guidance. Exato. A gente, de fato, não está divulgando guidance ainda, né? Então, isso é um fato que a gente não pode dizer exatamente quando que vão ocorrer os lançamentos,
obviamente a gente trabalha para ter lançamentos o quanto antes, né? O lançamento ele também é uma outra posição, apesar do trabalho todo que eu também é uma outra posição simbólica da companhia de demonstrar capacidade de volta operacional. O que a gente pode falar é que a gente já comprou um terreno, então já tem um terreno dentro das novas estratégias de viver dentro do nosso balanço. Além de tudo, acabamos de fechar uma parceria com uma incorporadora local, também regional da região, que também deve incorporar outros 3 projetos junto com ela em parceria, certo? E, além de tudo, estamos trabalhando muito ainda em comprar novos terrenos dentro da incorporadora, que monte um pipeline dos próximos anos, tá? Todos esses terrenos estão alinhados com a nossa estratégia e a gente está tentando fazer o máximo possível para trazer algum lançamento para esse ano. Obviamente, um lançamento de um projeto não acontece assim, né? Ele tem que ser aprovado em prefeitura, tem que ser feito produto e por aí vai. Então, tem todo um processo, workflow para ser lançado o projeto. Do outro lado, de Solve, também temos um pipeline de 21 projetos que a gente vem analisando, tá? A gente está funilando alguns deles e colocando algumas propostas para fazer uma aquisição quanto antes. Lembrando que quando a gente adquire o projeto da Solve, ele demora mais tempo para negociar, digamos assim, porque como é um ativo estressado, ele demora mais tempo para negociar do que o projeto da Viver. Por outro lado, ele já vem mais pronto, né? Porque é um projeto que geralmente está interrompido, está no meio desse projeto, e a gente consegue, digamos assim, acelerar o relançamento, entre aspas, desse projeto da Solve, tá? Então, só para dar um pouco de perspectiva. A segunda pergunta, esqueci qual que era, desculpa, Débora. Ele pergunta aqui assim, ó, também sobre o patrimônio líquido negativo. Quando a empresa pensa em positivar isso, né, ainda esse ano? O patrimônio líquido negativo tem 2 formas da gente positivar ele, né, digamos assim. A primeira delas, a gente reestruturando as dívidas, a gente vai falar um pouco sobre isso, e a segunda delas é, de fato, fazendo os lançamentos e dando lucratividade para a companhia. Tem uma terceira opção, que é também fazer aumento de capital, follow-on, coisa do gênero, que hoje a gente não tem nada previsto em relação a isso, não que seja descartável, mas hoje não tem nada previsto com relação a isso. Então, são esses 3 formatos. Falando do primeiro formato, que é a conversão de dívidas em patrimônio líquido, de fato, a gente tem essa discussão com o FGTS, que são 200 milhões de patrimônio líquido, que de fato, 210 milhões de passivos, que podem ser conversíveis na recuperação judicial, né, digamos assim, que é o que é a nossa discussão, que a gente acredita que vai ser conversível na recuperação judicial, e só essa dívida, caso convertida, ela já vira o patrimônio líquido positivo. Além de tudo, tem toda a discussão dentro do contencioso, em que boa parte dele também é conversível dentro da recuperação judicial, a gente provisiona esse contencioso, mas ele é elegível para a recuperação judicial, boa parte dele, né, não totalmente, mas boa parte, que também, digamos assim, fazem com que o patrimônio líquido comece a ficar mais positivo ainda, né? Em termos de lançamentos, né, que é o que a gente está falando, que é gerar resultado para a companhia. A gente está projetando, obviamente, com o ativo, com o caixa que a gente tem, com a liquidez que a gente tem, de forma mais conservadora, obviamente, mas está projetando esses lançamentos o quanto antes, né? Então, como a gente falou, compra de ativos e compra de ativos tanto de Viver como de Solve. Isso, por si só, o resultado deveria também melhorar o nosso patrimônio, deverá, com certeza, melhorar o nosso patrimônio. E o terceiro ponto, que é eventualmente o follow-on, mas aí é uma estratégia de captação, caso, de fato, a gente tenha um pipeline muito maior e a gente deseja acelerar uma estratégia de crescimento. Mas isso, de novo, são as 3 chances que a gente tem, as 3 formas que a gente tem, e a gente está investindo muito nas 2 primeiras, principalmente, e não descarta também, eventualmente, uma terceira, caso a gente veja alguma oportunidade específica dentro do mercado. Ok. O Rui das Neves está perguntando o seguinte: o mercado não gostou com o fato relevante sobre venda de posições do controlador. No momento, tecnicamente, não há nenhum problema, mas moralmente não foi errado? Olha, pergunta difícil, hein? Questionamento moral, né? Eu acho que cada player, né, tem seus incentivos próprios, e por aí vai, tá? O controlador, a Jive, no caso, a gente não tem problema nenhum de falar sobre eles. O controlador é uma entidade totalmente segregada da nossa, né? Apesar de a gente ser ótimos parceiros, e obviamente eu acredito muito da parceria da Jive, da gente estar, digamos assim, se recuperando da forma que está, a gente não é a mesma entidade, longe disso, são interesses diferentes. E se você começar a analisar do lado de fora a Jive como, digamos assim, um fundo de distressed, de fato, né, digamos assim, ele não é um fundo de private equity que investe em longo prazo. Se você olhar ele de forma fria como um fundo distressed,
ele diminuir a participação na companhia, você pode ler como um ótimo movimento, né? Quer dizer, eu não preciso mais daquele cirurgião dentro da companhia, eu preciso de um fisioterapeuta, né? Então, assim, eu não preciso daquele cara mais para desestressar a companhia. Se ele está diminuindo a posição, quer dizer que eu já estou desestressado, né? Digamos assim. Então, essa é a minha forma de ver. A gente acredita ainda que eles são parceiros estratégicos, então convivemos com eles, tem uma cadeira no conselho, inclusive, mas, de fato, eu vejo como natural, no movimento que a gente está menos estressado, a gente ter uma diminuição, digamos assim, do parceiro que é focado em ativos estressados. Então, eu vejo até como um sinal positivo, né? Óbvio que o mercado pode interpretar dessa forma, mas, assim, é do jogo, né? O Johnny Tardim, ele está perguntando qual que é o maior aprendizado desse processo judicial? Olha, são diversos, né? Diversos, né? Primeiro ponto, assim, tem que tomar muito cuidado com o mercado, né? O mercado tem uma maré muito maior do que qualquer tipo de bom remador ou bom velejador ou coisa do gênero, né? Então, óbvio, você tem que... Aqui é o mercado que a gente fala que é de alta alavancagem, né? Então ele cresce muito numa economia de alta e cai muito numa economia de baixa, e você tem que entender esses movimentos para fazer os movimentos de investimento e tem que ter justamente... obviamente, um certo nível de grau de agressividade, mas também um certo nível de grau de conservadorismo. Então, o pé na frente e outro atrás, digamos assim. Esse é o primeiro ponto. Estruturas de capital extremamente alavancadas são arriscadas nesse mercado. Por outro lado, é inevitável não se alavancar nesse mercado. É um mercado de capital intensivo. Então, você colocar tudo de dinheiro no capital proprietário, você vai estar deixando dinheiro na mesa. Por outro lado, você colocar diversos layers de alavancagem, você está correndo muito risco e sobra pouco para uma lombada, digamos assim. Então, a gente toma muito cuidado com isso e olhar muito fundamento, né? É o que a gente... que eu gosto de falar muito, a gente fala muito aqui dentro, olhar muito para a direção, muito mais para a direção do que para a velocidade, né? Onde foi o erro, digamos assim, das incorporadoras do último ciclo, que é o mais recente que a gente pode falar, né? Elas cresceram demais, elas tiveram, digamos assim, excesso de captação, tanto em capital proprietário como em excesso de endividamento, e começou a queimar o dinheiro na mão e tiveram que investir. Quando o mercado, daquele mercado que elas atuavam, começava a saturar, tinha que ir para outros mercados. No caso da Viver especificamente, o que ela fez? Ela, além de sair da alta renda, que era especializada, ela foi para baixa renda e começou a ir para estados diversos, coisa que ela não tinha prática. E esse, para mim, foi o grande erro, porque você não conhece como funciona o ecossistema dessas regiões, você não sabe se o mercado é muito volátil nessas regiões, você não tem exatamente quais são os melhores parceiros dessa região, aquele cara que, de fato, você confia que não vai estourar a obra e por aí vai. Fora que tem um crescimento natural de absorção da companhia, né? Quando a companhia sai de 200 pessoas para 3 mil pessoas, imagina o caos, a ingerência que você começa a ter, a falta de ingerência que você começa a ter, digamos assim, com uma estrutura tão maior, né? Então, você não consegue criar políticas num crescimento tão alavancado, né? Então, acho que esses são os maiores aprendizados, alavancagem, estrutura, ter direção muito mais do que velocidade. Obviamente, né, que a gente vai ignorar que tem que ter um certo grau de agressividade e velocidade, mas tem que dosar isso muito bem, esperando que o nosso mercado ele é volátil. A gente vive numa economia mais volátil, então a gente sabe disso, tem que trabalhar com isso, entendeu? Ricardo, além de perguntas, também tem elogios aqui, deixa eu passar isso aqui para você. O Sérgio Roberto está dizendo assim, ó, o Ativo Viver vai ficar marcado positivamente na história da B3, podem printar aqui, hein? E o Diego Zacarias está dizendo muito boa essa informação de reestruturação das dívidas para ajudar na reversão de patrimônio negativo para líquido e, consequentemente, aumento de solvência aí da empresa. E aí tem mais perguntas. O Will está perguntando o seguinte, Ricardo, sobre as tecnologias de marketing da companhia, o que vocês estão pensando para poder atrair compradores e investidores, agora que fundos de pensão pode aportar aí na companhia? Olha, é bem interessante essa pergunta, né? Acho que, primeiro assim, existe, de fato, um movimento do mercado como um todo para novas tecnologias, mas a gente ainda não percebe um player muito maduro sobre isso tudo, né? Então, existem diversas tentativas e erros sobre o mercado. Por outro lado, se a gente for ver que essa onda tecnológica, ela já começa desde a época de 2000, a gente sente que o mercado de real estate
ele geralmente fica muito atrasado em relação à tecnologia como um todo, até pelo perfil, principalmente no Brasil, conservador de quem são os donos das incorporadoras, né? Tem um perfil mais de famílias, etc. Então, ele acabou tendo uma barreira de entrada um pouco mais nesse sentido. A gente aqui dentro, o que a gente gosta de cuidar, e a gente vem, inclusive, implementando um novo sistema de CRM da companhia. Para quê? Para a gente acompanhar desde o lead inicial até, de fato, a entrega da chave do cliente. Então, a gente começar a ter um pouco mais a visão ampla desse cliente como um todo e como ele se comporta, ainda mais porque, na parte de viver, ok, ele é um cliente mais standard, mais papai com mamãe, né, incorporação comum, mas da parte de solve, geralmente esse cliente, ele está lidando com um ativo um pouco mais estressado, então ele tem cuidados um pouco maiores. A gente está investindo muito em controle. Tá? Controle é tudo nesse sentido, porque é como você descobre o que você está fazendo de errado e como que você ajusta no correto. Então, a gente está trabalhando cada vez mais em melhorar os controles, melhorar os processos, tudo via sistema, e, obviamente, pegando o sistema que ele tem um plug nessas tecnologias novas que estão se propondo. Então, a gente vê aí diversos portais que estão sendo criados, a gente vê diversos aplicativos que estão sendo criados. Eu gosto muito de acreditar na uberização do corretor imobiliário, né? Então, acho que eu sou um defensor dessa teoria que alguns tiveram, né? Tipo, alguns já pensaram no passado, pô, vamos eliminar o corretor imobiliário. Eu falo, ao contrário, esse cara tem que ser uberizado, né? Esse cara tem que ser mais flexível, ele gosta de liberdade, né? É uma característica de profissional que gosta dessa liberdade. Então, eu acredito muito nisso, de dar ferramental para esse cara e justamente você atrair por esse ferramental, pela facilidade do cara atrair o cliente dele e ele ganhar nesse spread da venda. Então, é um pouco da cabeça que a gente tem aqui e é sim continuar investindo cada vez mais em tecnologia. Quem não investe em tecnologia hoje em dia vai, hora ou outra, ficar para trás, naturalmente, né? Ricardo, o Kelvin Pires está perguntando se vocês pretendem abrir o capital da Solve na Bolsa de Nova York. Olha, ousado, hein? Ousado, né? Olha, a gente hoje em dia está olhando muito para fundamento, tá? Antes da gente, digamos assim, é o que eu falei, né? Eu entrei aqui faz 2 anos e meio atrás, um pouco estou falar em 2 anos de trabalho aqui que a gente fez, e obviamente agora que a gente chegou mais próximo, está um momento preparado para dar o próximo passo e também, digamos assim, de sair da RJ, a gente começou de fato a mostrar mais para o mercado isso, etc. Só que ninguém viu todo o sangue na mesa que a gente deixou no passado, né? O esforço, o suor que a gente deixou. Então, só por isso você acaba lendo um pouco da característica da gestão que a gente tem aqui dentro. Não sou só eu, não. A equipe toda é assim, né? A gente gosta de primeiro entregar para depois dar o próximo passo. Óbvio que a gente gosta de olhar para cima, olhar para frente, se comparar a outras empresas de mercado, etc. Mas a gente quer dar os próximos passos. Então, os nossos próximos passos aqui é o quê? É começar o quê? É comprar esses ativos estressados, demonstrar para o mercado. Apesar que a gente já demonstrou muita capacidade operacional com os próprios ativos da Viver, a gente está olhando agora novos ativos para comprar e adquirir nessa parte de Solve. E na Viver também é dar resultado, etc. Obviamente, tudo é possível, né? Tipo, a gente não ignora nenhum tipo de canal e veículo para a gente, digamos assim, crescer mais e eventualmente dar mais resultados para os nossos investidores. Mas, nesse momento, a gente está muito pé no chão, querendo entregar muito mais do que ficar prevendo e olhando para o 10º passo, né? Vamos olhar o próximo, vai. Uma coisa de cada vez, né? Olha, o Cássio Duarte está perguntando, Ricardo, como que você entende essa volatilidade dos papéis da Viver na Bolsa? Olha, essa é uma boa pergunta também, né? Assim, primeiro que a gente tem é muito gozado isso, a gente tem um free float muito grande, né? Primeiro ponto. E o segundo ponto que a gente já sempre, desde que eu entrei aqui, aliás, uma coisa que me surpreendeu quando eu entrei, é o tamanho do número de acionistas que a gente tem na companhia. E isso foi desde sempre, né? Obviamente, uma empresa que está, e no caso, principalmente os últimos 2 anos, que a gente ainda estava construindo essa história toda, não estava tão, digamos assim, na boca do mercado, ela sofre, digamos assim, um pouco mais de capital especulativo, né? Então, como ela, digamos assim, qualquer tipo de transação, ela influenciava demais no valor da ação e ela sofria desse capital especulativo, a gente entendia que era natural ter grandes variações, né? Agora, dos últimos tempos para cá, então já acontecia isso nos últimos 2 anos, se você observar de forma um pouco mais micro, né? Com volume muito menor de trade e etc. Agora, no momento que a gente começa a anunciar novas notícias,
e começa a demonstrar que tudo que foi feito nos últimos 2 anos está surtindo resultado através de algumas mensagens simbólicas, como a própria saída da recuperação judicial, é natural que o capital especulativo fique mais aguçado, né? Tipo, a alta, a baixa e etc. Né? Mas muito do que a gente está explicando para o nosso investidor é isso, que isso daí sim é uma etapa, foi uma etapa importantíssima, que a gente cumpriu ela muito bem feita, demonstramos a capacidade da equipe atual de fazer essa empresa ir para frente, mas que não adianta só olhar para esse curto prazo, né? Não adianta cobrar que só porque caiu 10% ontem, subiu 20% hoje, não adianta cobrar que as ações vão subir e descer do dia para a noite sempre. A gente quer sempre colocar o investidor olhando mais para o longo prazo, é usar toda essa capacidade que a gente vem demonstrando para gerar lucratividade cada vez mais para a companhia e para o investidor. Então, essa é a nossa cabeça. Eu acho que é um pouco da explicação que tem, sim. É legal porque dá visibilidade para a gente, mas é importante o investidor sempre ter essa cabeça que a gente não olha para a semana que vem ou para outra, a gente está olhando para o período mais longo de companhia. A gente quer investidores que estejam do nosso lado. Perfeito. O Lobo de Wall Street está perguntando, Ricardo, como anda a negociação com os clientes que adquiriram as unidades? Teve uma negociação? Como que está andando esse processo? Quando a gente fala de ativos estressados, a gente hoje monta uma esteira de negociação com a maioria dos adquirentes, tá? Obviamente, como você, de certo modo, carrega, digamos assim, todo esse legado, inclusive frustrações de clientes, essa negociação nem sempre é tão fácil, né? Nem sempre é tão fácil demonstrar o quão bom intencionado a gente é e quer resolver o problema, e muitas vezes parte da negociação de resolver o problema é cada um abrir parte do todo, apesar, se vocês forem ver, a companhia abriu parte de muita coisa dela, né? Ela deu prejuízos, ela virou o patrimônio negativo dela. Então, todo mundo tem que entender que para equacionar esse novo projeto, tem que se abrir mão de alguma parte, e é assim que a gente faz a negociação, de forma mais visível possível, mais justa possível que a gente possa fazer, e a gente vem sendo muito bem sucedido, né? Isso quando a gente fala de legado de viver. O benefício do nossa skill da Solve, digamos assim, é que além de aprender o que a gente veio fazendo com a Viver, quais são as melhores formas de negociar com seus adquirentes, de forma mais justa, dando visibilidade, correspondendo, dando em troca o término de uma obra ou diversas outras coisas, é que quando a gente compra um ativo de Solve, diferente do que aconteceu com a Viver, não fomos nós, CNPJ, que geramos problemas, geralmente foi algum terceiro, seja qual problema que aconteceu, pode ser que ele mesmo sofreu um problema mercadológico, etc. Então, a gente utiliza todo esse skill que a gente tem na Solve e com benefício do quê? Tira um pouco aquela carga emocional de quem gerou problema, não fomos nós que geramos problemas, então a gente tem o benefício da negociação nesse sentido, demonstrando que a gente quer reequalizar aqueles projetos, tá? Então, muitas vezes o skill, acho que um pouco da fórmula da Coca-Cola nossa, que é projeto a projeto no final do dia, é ter esse skill justamente de entrar, entender qual que é a dor do projeto, a dor daqueles adquirentes, entender toda a história e conseguir montar uma política de negociação que seja efetiva e consiga dar margem para todo mundo, resolver um problema que às vezes está 10, 15 anos parados e por aí vai. O Diego Machado está perguntando o seguinte, a Viver já está oficialmente fora do Rio de Janeiro? Os grandes fundos já podem investir nas ações da empresa ou terão que esperar o trânsito em julgado do processo? A Viver está fora da recuperação judicial em primeira instância, obviamente está em prazo de recurso, então isso é natural. A gente que acompanha o processo de recuperação judicial de dentro, digamos assim, óbvio que a gente fica a gente é muito conservador e avalia os processos como todos, mas se a gente for ver a quantidade de credores que já foi convertida e a gente vê também qual o nível de questionamento do processo, a gente fala com um certo nível de confiança que é um processo que está muito robusto. Então, tem muito pouco risco, digamos assim, do processo andar para trás, tá? Então, assim, óbvio, tem ainda prazo de recurso para a recuperação judicial, o prazo está andando, deve acabar logo mais. Mesmo que tiver recurso, eventualmente, totalmente, a gente entende que totalmente defensável, a AJ está de acordo com o nosso plano da recuperação judicial e do cumprimento dele, o juiz que acompanhou muito próximo da gente está de acordo com a saída da recuperação judicial e também do cumprimento dele nesse período que ele acompanhou o processo da empresa. Então, a gente fez todo o processo de uma forma muito
claro e visível para todo mundo e sendo o máximo justo para todo mundo, cumprindo à risca o plano, tá? Então, a gente está muito confortável com isso. Sobre fundos poderem investir, hoje a gente não entende que tem nada que vete fundos de investimentos investir na companhia. Pelo contrário, eu acho que quem passa por um escrutínio, né, digamos assim, de uma recuperação judicial e que também, de certo modo, é uma empresa de capital aberto há quase 15 anos, digamos assim, tem, de certo modo, os melhores níveis de governança que você pode falar. Pô, pode ter cometido os erros do passado, ter crescido demais, se alavancado demais indo para a recuperação judicial, mas visibilidade ela sempre deu para o mercado como um todo. Então, o que os fundos buscam justamente é essa visibilidade, essa governança. Então, a gente acredita que não tem portas fechadas, inclusive conversamos com diversos deles, e a gente acredita que estamos hoje no ambiente relativamente confortável nesse sentido, tá? Óbvio, sempre querendo provar antes de ficar vendendo qualquer negócio novo, né, digamos assim. Uhum. Ricardo Giancarlo Boaron, ele está perguntando o seguinte: existem plataformas de captação via crowdfunding que vem dando bons resultados aí no setor de construção civil. A VV considera captar recursos nessas plataformas? Pergunta difícil essa, né? A gente eu pessoalmente já, digamos assim, analisei bastante esse mercado de crowdfunding. A gente também tem hoje em dia uma onda de FIIs imobiliários com capital pulverizado, ou mesmo emissão de CRIs que a gente está distribuindo no mercado. De certo modo, né, quando a gente fala que tudo isso é uma forma de captação pulverizada, todas elas, óbvio que com veículos diferentes, lidam com um público um pouco mais abrangente, né? Eu gosto muito desse tipo de captação, mas, por outro lado, eu ainda vejo, digamos assim, que é um mercado que precisa amadurecer muito, né? Então, hoje, os investidores, eles precisam ser muito qualificados para conseguir entender exatamente qual que é o ativo final que está sendo investido, então tem uma dificuldade ainda de clareza e visibilidade sobre isso, mas é um mercado que vem melhorando muito, e principalmente os fundos que estão indo muito bem, porque justamente abrem cada vez mais e dão visibilidade tanto do ativo como do retorno sobre isso. O crowdfunding, ele fica um pouco atrás dos veículos de FIIs e de CRIs, hoje em dia, que estão distribuídos no mercado. Eu acho que FIIs e CRIs estão um pouco mais maduros. Os crowdfundings, eu vejo que eles ainda estão um pouco menos maduros. Mas é uma tecnologia que tem que ser monitorada, né? O peer-to-peer ela é uma tecnologia muito interessante, que ela elimina intermediários e, eventualmente, pode deixar o crédito mais barato, tanto para o tomador, como, eventualmente, também mais retorno para o tomador na ponta final. Então, eliminando esses intermediários, você acaba fazendo isso, melhorando os spreads nas pontas, né, digamos assim. Agora, por outro lado, tem que se tomar muito cuidado, né? Tem que entender direitinho como funciona a plataforma, como que vai auditar a performance dessa carteira, tem que ter um cuidado muito maior, né? Eu que já mexi muito com dívida, né, no final do dia, quem toca a recuperação judicial tem que mexer muito com dívida, eu acho que visibilidade, o que você tem que olhar? Você tem que olhar como o ativo se comporta no final do dia, sabe? Não adianta você simplesmente olhar o balanço da incorporadora e falar, ela está bem, porque no final do dia o que vai sobrar na sua mão é o ativo, né? Se der algum tipo de lombada ou problema com o mercado, já teve vários. Então, é basicamente isso que eu acho que o investidor hoje tem que se preocupar, e a gente está sempre de olho em novas tecnologias, avaliamos todas sempre, mas com muito cuidado também. Deixa eu só fazer uma correção minha aqui, que foi um gafe minha, um erro tremendo que eu falei RJ Rio de Janeiro, gente. Eu estou lendo rápido aqui, tentando passar todas as perguntas de vocês. Realmente foi um gafe minha e não Rio de Janeiro, RJ. Você vê RJ, bate na cabeça, para mim foi Rio de Janeiro automaticamente. Então tá aqui a correção já feita para vocês. E, aliás, já quero até trazer mais uma pergunta sobre esse recurso da RJ, né? Se estão perguntando assim, quanto tempo cabe, se cabe recurso ainda na RJ, se meses ou não. Estou tentando ao máximo possível, gente, ler tudo e trazer tudo. Então, ao vivo, falar com o Ricardo aqui, prestar atenção no que vocês estão falando. Então, perdoem a apresentadora, mas erro meu, eu reconheço. Então, vamos lá. Tempo ainda, cabe recurso nessa da RJ? Leva meses ou não? Isso foi uma pergunta aqui da Karina. Não, a gente entendeu, tá? Que da RJ é comum. Não, mas é porque o pessoal aqui do chat não perdoa. Estão falando bem mal da apresentadora por causa disso, mas tudo bem. Pô, pega leve, gente. Bom, mas o que acontece a gente está em período de recurso natural, tipo, isso aí, o processo judicial, o fato da gente ter muito processo judicial acaba dando, digamos assim, esse skill para a gente, entendimento
de como que funciona o processo judicial, e é natural que tenha recursos, todo mundo tem direito de questionar, mas do nosso lado, entendendo que a gente quitou mais de 98% dos credores, cada vez mais, né, cada trânsito que a gente faz, a gente diminui o número de credores da companhia, a gente vê que os riscos de recursos, eles vêm diminuindo, né? Porque se ele atendeu para 98% dos recursos, para 2% vai diminuir muita chance de fato, ter alguma mudança estrutural dentro da recuperação judicial, tá? Então, a gente está muito confortável, são mais algo em torno de 2 semanas do tempo de recurso. Eu acho que não entrou nenhum recurso até agora, pelo menos, mas de qualquer forma, se tiver algum recurso, a gente venha defender e nada muda na nossa vida. Eu acho que esse é um pouco da cabeça, entendeu? Assim como a gente já vinha trabalhando, conseguimos pegar um crédito novo para uma obra de financiamento lá em Goiânia, que a gente já comentou, inclusive, para financiar novamente essa obra, a gente vem tocando também a vida independente dos recursos, obviamente tomando muito cuidado com o processo, que é um processo grande, é um processo diferente, mas que a gente já está habituado, estamos anos com eles, mas que hoje em dia, pelo menos, não preocupa, e caso preocupar, obviamente, a gente vai soltar qualquer nota mercado, explicando algum risco que tem ou outro. Então, se a gente não vê nenhum risco, a gente hoje não solta nenhuma nota mercado, tudo se mantém como previsto, digamos assim. Uhum. O Luiz Fernando está pedindo para falar da Assembleia do dia 1º de setembro. Tem algo que você possa falar, adiantar aqui ou não? Deixa eu me ver mais aqui. Sim. Isso mesmo, 1º de setembro. 1º de setembro a gente tem uma Assembleia, se eu não me engano, majoritariamente a gente deve fazer Assembleia para aumentar o número de ações que a gente possa fazer novos aumentos de capitais para a recuperação judicial, especificamente para a recuperação judicial, tá? O que aconteceu? A gente tinha uma reserva de ações que a gente poderia emitir pela companhia nos últimos anos, que foram justamente utilizadas todas para, majoritariamente, quitar dívidas, alguma partezinha, como até captação da própria companhia, de forma preferencial para os acionistas atuais. Essa reserva acabou, só que conforme o plano da recuperação judicial, a gente tem que a cada 6 meses fazer um novo aumento de capital conforme o plano. Então, a gente precisa ter essas reservas de tesouraria, e por isso a gente está aumentando essas reservas autorizadas em AGE, para justamente, caso a gente precise fazer novos aumentos de capitais dentro da recuperação judicial, a gente possa utilizar essas tesourarias, essas novas ações a serem emitidas, tá? É basicamente isso, mas eu não lembro se tem mais algum outro item que a gente está levando na Assembleia agora. Tá, o Will, deixa eu só te passar esse, aliás, essa é uma pergunta, na verdade, aqui do Will, porque ele já repetiu isso aqui várias vezes, não vai que depois aquele... Olha, Ricardo, você vai junto com os fundadores da quinta, acho que é CEBIC, para captar recursos? Lembro que eles disseram que estaria ao seu lado. O Will já me colocou isso aqui várias vezes aqui no chat, inclusive. Eu acho que é quinta da CEBIC, eu acho, CBIC, acho que é CBIC ou é CEBIC, captar recursos, eu desconheço o que seja. Não, eu acho que isso, na verdade, foi uma live que eu fiz com o pessoal da CEBIC, que inclusive estava o Celso Petrucci. O Celso Petrucci é uma sumidade, né? Eu sempre gosto de elogiar o Celso. Ele é economista do Secov e também um super representante do nosso mercado imobiliário. E numa dessas conversas que a gente fez, a gente estava debatendo um pouco de como que se comportava o crédito imobiliário no Brasil, né? Que eu estava brincando que o crédito imobiliário do Brasil é o rabo parando do cachorro, né? A maioria das instituições, elas dão crédito olhando muito mais o balanço da incorporadora ou o risco do adquirente, digamos assim, o salário, se ele está empregado ou desempregado, do que o ativo de fato, né? Que deveria ser invertido, né? Primeiro você olha o ativo que você está pegando em garantia, para depois olhar o risco do tomador, né? Então, essa era uma brincadeira que eu estava fazendo, e aí, eventualmente, estruturar um novo tipo de crédito para os adquirentes, etc. E aí o Celso fez uma brincadeira, então o dia que você fizer isso, a gente vai junto com você levar esse produto nos bancos, etc. Mas, assim, não passou de uma brincadeira e enfim, não tem nenhuma relação clara, mas a gente se dá muito bem com o pessoal da CEBIC e com o Celso, principalmente. Tá todo mundo dizendo aqui agora que eu fui perdoada, tá? Pelo RJ. Obrigada, gente. Mas vamos lá. Consegui passar o máximo de perguntas possíveis. Fiquem tranquilos, mas isso aí são anos de telejornalismo. Quando a gente tem algum erro, alguma coisa, a gente tem que, no mínimo, reconhecer, pedir desculpas. É isso aí, é natural que isso aconteça. Mas vamos lá.
Para a gente caminhar agora para o final aqui, Ricardo, desse nosso papo, já era também um pedido aqui de algumas pessoas que eu estava dando uma olhada aqui no chat, né? Estou de olho aqui desde o princípio. Eles pediram para que você falasse um pouco aí das expectativas da companhia aí, tanto para os próximos meses. Você já falou da questão de lançamento, tinha gente pedindo para falar novamente aqui, mas acho que nada melhor do que você mesmo para poder falar, não só ficar falando lá de trás o que já passou, acho que isso, ficar olhando só para números, resultados, o que já passou, é ficar sempre olhando para o retrovisor, né? Isso eu sempre falo aqui, mas acho que é importante também a gente saber olhar para frente. Então, se você puder fazer aí, nas suas considerações finais, aí deixar o seu panorama, o que você está esperando de viver daqui 2, 3 meses, ou até, né, o final desse ano, no máximo aí 2022. Fica aqui então o espaço aqui para você, Ricardo. Obrigado, Débora. Eu não vou falar muito em números, porque senão já conhece CVM, claro. Vão ficar bravos comigo que eu não divulguei guidance. Mas o que eu posso falar é que a gente está muito, digamos assim, orgulhoso da nossa equipe, demonstrar uma capacidade operacional, tanto na parte estrutural da companhia, de ajudar a gente aqui a estruturar a estrutura de capital da companhia, como de pegar ativo por ativo e resolver ativo por ativo. Isso demonstrou uma capacidade operacional muito grande, que hoje a gente está muito confortável em dizer que a gente deve cada vez mais adquirir novos ativos, com um certo nível de agressividade, mas também olhando para o mercado, não fazendo nenhuma maluquice. Então, focada muito nesses dois modelos de negócio, no modelo de negócio de média renda aqui em São Paulo, em bairros de média renda, onde a verticalização permite maior adensamento, e também nessa história de obras paradas, que geralmente dão justamente uma rentabilidade melhor num ciclo um pouco melhor do que uma incorporação comum. Tá? Então, acho que a perspectiva é justamente a gente anunciar cada vez mais o incremento desse estoque de ativos para a gente ter, justamente, poder divulgar novos lançamentos o quanto antes, né? A gente, obviamente, ainda não tem nenhum lançamento previsto, claro, para esse ano ainda, mas a gente está trabalhando para isso, gostaria que tivesse pelo menos um lançamento esse ano, estamos trabalhando até para mais, eventualmente, mas a gente está justamente focado em aproveitar essa onda de mercado. A gente acredita aqui que estamos num momento de início de ciclo, obviamente com conservadorismo, a gente sabe dos riscos da economia, né, da própria política em economia, que podem, digamos assim, incorrer numa variação de custos, etc. Então, a gente está muito cauteloso nessa parte, mas a gente está investindo muito em ter cada vez mais ativos bons, saudáveis, e que possa surfar um novo ciclo dentro do setor. Perfeito, então, Ricardo, quero muito já agradecer novamente aqui. Fica aqui o espaço da BMC aberto para você, tá? Sempre que tiver qualquer novidade da Viver, vem aqui falar com a gente. Você já percebeu que o pessoal aqui... Aliás, eu só fiz 2 perguntas, o resto deixei aqui só para o espaço aqui para todo mundo, para poder passar aí realmente o que os investidores querem saber. Essa é a nossa ideia, essa é a base aqui, o princípio do BMC Business. Então, sempre conte com a gente já te espera aqui nas próximas oportunidades. Até mais, Ricardo. Obrigado, Débora. Obrigado, pessoal, aí por acompanhar a gente. Estamos à disposição também para responder qualquer coisa aí, caso precise. Vamos lá, essa foi a participação do Ricardo Piccinini, que é CEO da Viver. Eu espero que vocês tenham gostado aí do papo sobre a companhia, que a gente vai falar um pouquinho, vamos repercutir um pouco mais agora aqui com o Renoir Vieira, sócio da Aurora Capital, que já está aqui com a gente. Renoir, acho que você conseguiu aí ouvir um pouquinho aí desse papo, aí, o finalzinho, pelo menos, né, junto com o Ricardo. Eu queria que... Primeiro, boa tarde para você, faz tempo que a gente não se fala, né? Mas vamos falar um pouquinho dessa receita operacional líquida da Viver também. Nesse segundo trimestre foi mais de 18 milhões de reais, um aumento de 86% em relação ao mesmo período do ano passado. A que você atribui esse bom desempenho aí operacional da companhia? Como que você está olhando aí para esse segundo trimestre de Viver? Eu acho que a tendência é melhorar realmente, especialmente considerando que a empresa vai voltar a fazer lançamentos, o que é fundamental para a estratégia de voltar a ser uma empresa operacional e que, como você mesma disse, não fica só olhando para o passado e tem alguma estratégia, algum modelo de negócio para o futuro. É isso que a empresa precisa indicar para o mercado e eu acho que é isso que eles estão fazendo. Os últimos 2 trimestres ainda não foram impactados por essa mudança estrutural de saída da RJ, mas os próximos a gente espera que seja, inclusive com os próximos lançamentos aí que o Ricardo muito bem falou.
Uhum. Bom, a gente teve também esse anúncio, né, essa oficialização da saída do processo de recuperação judicial, né, no início desse mês. Quais horizontes você acredita, né, que isso vai trazer agora para a empresa? Eu acho que isso melhora muito a situação de crédito da companhia, diminui a incerteza em relação à capacidade de financiamento de novos projetos e permite com que a empresa acesse novamente o mercado de capitais. Então, eu acredito que isso traz uma perspectiva muito positiva para a empresa, especialmente no que diz respeito a novos lançamentos. Uma incorporadora, como basicamente qualquer outra empresa, né, depende de ter produtos para vender. E o principal produto de uma incorporadora são os imóveis que ela incorpora. De modo que, se a empresa não está lançando novos empreendimentos, isso, é claro, impacta o resultado financeiro, a receita, etc. Né? Renan, mais a metade do Land Bank da Viver está na região sudeste, né? Uma área pouco expressiva em termos de valor, já bem explorado. Acha que ainda há espaço de crescimento para a companhia nessa região ou poderia ser uma boa estratégia, de repente, apostar em outras áreas? Olha, eu acho que as incorporadoras têm que apostar em utilizar o expertise que elas têm na região em que elas atuam majoritariamente. Eu acho que as empreitadas das incorporadoras fora das suas regiões de expertise, em geral, deram muito errado. Né? E também tem a estratégia da Solve, né, que acho que o Ricardo falou também um pouco, sim, que é uma estratégia que engloba o Brasil inteiro. Eu acho que eles deveriam focar na estratégia da Solve no Brasil inteiro e em novos empreendimentos realmente na região sudeste, que é onde a companhia opera melhor. Renan, para poder a gente finalizar, você acredita em viver a R$7 novamente? É difícil falar sobre preço-alvo, né? Mas a empresa tem aí um potencial grande a ser explorado, depende da execução, obviamente. O Ricardo é um executivo muito competente, eu acredito que ele vai conseguir executar o plano da companhia, e aí, ao longo do tempo, eu acredito que as ações vão se valorizar significativamente. Renan, para poder a gente só finalizar, fica aqui então o espaço para você deixar suas considerações finais, também se puder falar um pouquinho sobre as suas expectativas para o setor. Você sempre será muito bem-vindo também aqui, Renan, foi muito bom falar com você. Pô, eu agradeço aí o convite, gostei muito de escutar aqui o Ricardo novamente, te parabenizo aí pela condução, que foi muito boa, e eu acho que o setor... ele vem sofrendo bastante nos últimos vários anos, mas eu diria que as empresas fizeram o dever de casa e estão prontas para um novo ciclo. A gente precisa de um pouco de ajuda da economia para que esse novo ciclo se materialize, mas eu acredito que as empresas estão melhor preparadas agora do que jamais estiveram. E eu acho que é uma oportunidade que tem que ser avaliada com cuidado. Só um adendo aqui, o Lobo do Wall Street está dizendo que R$7, não, ele já está olhando para os 15 no papel, olha isso, né, boa expectativa, é isso aí. Obrigada, Renan. O pessoal está otimista. Está otimista, obrigado. Né? Até uma próxima, tchau, tchau. Essa foi a participação do sócio Aurora Capital, Renan Vieira, ajudando a gente aqui a levar para você informação que gera valor para os seus investimentos. E agora a gente vai continuar falando de temporada de balanços aqui de 2021, mas com ele, Alex André, hoje que está trazendo aqui os papéis do setor de saúde, começando pela Notre Dame Intermédica, né, Alex, que registrou aí um prejuízo líquido de 48 milhões no segundo trimestre em relação ao lucro de mais de 223 milhões de reais aí no mesmo período de 2020. Explica aí pra gente, Alex.
Débora, vamos começar aqui com Aliar, que eu tenho. Vamos ver se a gente consegue. Você trocou aí a Eu troquei aqui a apresentação. Aqui? Vamos fazer o seguinte, vamos falar então da Notre Dame? Você quer falar da Notre Dame primeiro? Passando, deixa eu só passar aqui então para o pessoal. Senão eu vou conseguir lhe passar as informações que eu guardei. Para a gente falar direitinho para o pessoal, senão a gente vai começar. Vamos passar aqui na ordem, pessoal. Ao vivo é assim mesmo. Bom, vamos lá, agora sim. Rapidinho. Olha só, o pessoal otimista ainda segue otimista aqui, ó. Só, Alex, o Stoller tá dizendo assim, R$15, 25 ali do lado já. Parece um leilão, né? Quem dá mais aí? Aqui. Leilão ao vivo aqui na BBC. Agora essa tem o quê? Sandro Figueiredo. Alguém dá 30? Alguém dá 30 Sandro aí? Figueiredo tá dizendo assim, Débora, eu tô vendo mais você do que a minha esposa. Pois é, gente, tá tendo overdose de Débora por aqui. Mas vamos lá, vamos falar de resultado. Vai lá, Alex. Muito bom. Parabéns, Débora, pelo trabalho aqui na BMC, entregando muita qualidade aqui para todos nós, né? Vamos lá, então, vamos falar aqui sobre a Notre Dame, né, como a Débora comentou. Inclusive, quem sabe, né, quem estuda um pouco Notre Dame também lembra de Hapvida, por isso que a gente vai falar hoje de Notre Dame, Hapvida e Aliar, então são as 3 companhias do setor de saúde. Bom, o que nós temos aqui de destaques financeiros, né? Bem interessante, a gente tem a parte de saúde e a parte dental. Lembrando que a parte que representa aqui a maior parte, né, do share é a parte de saúde, né? Também teve um crescimento de 17% comparado com o segundo trimestre do ano passado. Também quando a gente fala aqui de receita líquida, né, tanto de planos de saúde, também serviços hospitalares e planos dentais. Serviços hospitalares cresceu 200%, a gente está falando um plano consolidado aqui, 22% de crescimento, são mais de 3 bilhões de reais, tá? Sinistralidade de caixa foi 18 pontos percentuais desfavorável e o G&A caixa 7,3%, 2,5 pontos percentuais melhor, tá? G&A, gastos gerais administrativos, tá? EBITDA ajustado, 131,6 milhões, 75% abaixo e a margem 4,1%, tá? Também quando a gente tem aqui a dívida líquida, 1,5 bilhões, está falando de uma alavancagem 1,3 vezes dívida líquida por EBITDA, e aqui ao lado, né, nós temos os dados semestrais. Estou comentando aqui os dados do segundo trimestre com esse ano de 2021. Também o que nós temos aqui, é bem interessante, o crescimento consistente do resultado operacional. Para quem consegue ver aqui nesse gráfico, desde 2017, a gente consegue entender que basicamente a margem da companhia se manteve estável, apesar do efeito de sinistralidade do Covid ali no segundo TRI. Tá? Então é bem interessante comparar o segundo trimestre, até mesmo porque o segundo TRI foi o pior momento da pandemia, não só em preço das ações, mas também mesmo nas operações do setor de saúde, tá? Os destaques operacionais de M&A, para quem sabe, né? Ou seja, o setor de saúde como um todo, a gente está vendo Mater Dei, Redditor, Hapvida com a Notre Dame, né? Que a gente está vendo aqui também. Inclusive 9 M&As em 2021, 7 aquisições concluídas e 2 aguardando aprovações, né? Então, aquisições, a gente tem aqui as aprovações da aquisição do Grupo Medisanitas Brasil, Grupo Hospitalar de Londrina, e anunciou a aquisição do CCG Saúde, Centro Clínico Gaúcho, no estado do Rio Grande do Sul, tá? Então, aqui temos as principais marcas. E também lembrando, né, a gente tem aqui o closing das operações. Então a gente tem aqui do Life Center, teve um closing em janeiro, depois outra aquisição que foi fechada em março, depois da BioSaúde em março de 2021, são 2 aquisições que aconteceram em março. O Hospital ali do Coração de Londrina em abril de 2021, também Medisanitas em abril de 2021. Daqui para frente, né, as aquisições mais novas, né, a gente tem aqui o Hospital Maringá, que fechou agora, né, no último mês ali em julho de 2021, agora a gente tem a última aquisição que foi fechada agora no mês de agosto, e outras aquisições, né, como o Centro Clínico Gaúcho e o Hospital também Santa Martina, né, também que foi anunciado em julho, mas ainda não fechou esse deal, né? Esses 2 últimos deals aí, esperam-se, né, o closing, espera a aprovação, né, dos órgãos reguladores, tá? Receita líquida, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é bem interessante, tanto o número de beneficiários, né, o aumento consistente da receita, um aumento de 22%, suportado aí pelo crescimento da base, ou seja, a gente está observando ali desde o trimestre passado, né, novos entrantes, né, no segmento ali tanto dental quanto de saúde, e também no segmento ali hospitalar. Então, ao mesmo tempo, a gente consegue ver planos de saúde e serviços hospitalares também crescentes, né? Ou seja, anos fechados, ou seja, 2019 para 2020, até comparando com 2018, nesses 3 últimos anos, olhando para trás, cresceu mais de 30%, olhando trimestralmente, 22% de crescimento, e os 6 primeiros meses crescendo mais de 18%. Ticket médio, a companhia conseguiu repassar ticket, né? Isso é interessante, semestralmente aumentou o ticket em 2% e trimestralmente, olhando no trimestre, segundo TRI agora de 2020 com 2021, a companhia praticamente manteve o mesmo preço, ticket médio de R$ 226,30. Receita de serviços hospitalares, né, inclusive nos 6 primeiros meses cresceu 63%.
E também, olhando trimestralmente, cresceu 200%, né? Porque a receita de serviços hospitalares cresceu bastante, cresceu 200%, muito mais do que planos de saúde e planos dentais. Porque durante a pandemia, né, cirurgias eletivas, ou seja, tudo que não era relacionado à Covid, tiveram, né, que dar um stand-by, tiveram que parar justamente para evitar, né, infecções e novas contaminações no ambiente hospitalar. E agora, né, com o aumento da curva de vacinação e até mesmo diminuição no número de casos, número de mortes, aumentam os serviços hospitalares de valor agregado, né, que a gente chama de cirurgias eletivas, né? Então, principalmente, é um dado muito interessante, tá? Que também traz margem para a companhia. Plano de saúde, né? Teve um reajuste ali de 5,5% de preços, né, em mix de vendas. Teve impacto negativo de 5,7% no ticket inferior das aquisições realizadas nos últimos 12 meses. E nos planos odontológicos, o ticket médio caiu 4,7%, resultado da estratégia de cross-selling, né? Ou seja, você não vai comprar só o plano dental, você também vai comprar o plano de saúde, e para você comprar o plano dental ele traz o preço mais abaixo, ou seja, tira um pouco do preço do plano de saúde justamente para você levar, né, o pacote, ou seja, mais opcionalidades, né, que a gente chama ali de cross-sell. Né, serviços hospitalares, né, são mais de 105,9 milhões de reais de serviços hospitalares, como eu disse, um crescimento de mais de 200% nos últimos 12 meses, lembrando que teve essas últimas aquisições, como eu comentei, e a receita dos mesmos hospitais, inclusive para quem analisa varejo, né, de como fosse um same-store sales, né? A gente vai falar aqui de same-stores hospitals, né? Ou seja, os mesmos hospitais, aumentou 76% comparado ao segundo TRI, apresentando uma recuperação de forma consistente desde o terceiro trimestre de 2020. Tá? Então, depois da pandemia, depois do segundo TRI, a companhia já conseguiu crescer de uma forma muito mais previsível. Né? O crescimento no cenário macroeconômico adverso, né? Então, ou seja, mesmo com a pandemia, as pessoas evitaram de cancelar plano de saúde, até mesmo falando, nossa, se eu cancelar meu plano de saúde no momento de pandemia, né, como que eu vou, né, realmente estar aí protegido, né, ou seja, coberto aí caso eu precise, né, do plano de saúde. Então, isso mesmo trouxe, né, isso foi um dos argumentos no ponto de vista do consumidor, um consumidor que não tem plano de saúde, correr atrás de um plano de saúde, tanto o corporativo, né, quanto pela pessoa física, e isso trouxe a adição líquida positiva, aumentou também, como a gente comentou, na margem da companhia e principalmente também indo para o lado hospitalar, que foi o lado ali que mais despontou positivamente. Né? Então aqui a gente tem a evolução do número de beneficiários, né, no plano de saúde. A gente está falando de adições líquidas, como eu comentei. Que adições líquidas? Clientes que contrataram e clientes que cancelaram. Nessa diferença, né, nesse net, 27 mil adições líquidas orgânicas, tá? A gente está falando de 64 mil PMS, 48 mil corporativos e 40 mil individual e adesão, tá? E a gente tem um net aqui de 27 mil, tá? Mais de 27 mil adições líquidas orgânicas. Evolução do número de beneficiários nos 6 primeiros meses, mais 59 mil adições líquidas orgânicas, né? Lembrando que a gente tem aqui vendas orgânicas e M&A, tá? Ou seja, a gente não está considerando as novas aquisições, tá? M&A somente orgânico. E aqui a gente também tem, junto com o M&A, né, ou seja, juntando aqui tudo, a gente chega ali, né, numa adição no número de beneficiários, né, ou seja, no final do período. Tá? Então, ou seja, a companhia, junto com o M&A, junto com o crescimento orgânico, a GNDI fica aí no primeiro lugar, né, em crescimento aí de números de beneficiários, apesar desse segmento, né, ou seja, desse cenário adverso. Né? Bom, a companhia, mais um argumento por que a companhia conseguiu se beneficiar nessa crise, né? Ticket médio estável, ou seja, lembrando, como eu disse anteriormente, trimestralmente caiu 0,2%, né? Ou seja, basicamente eles não diminuíram o ticket médio, e quando a gente olha numa ótica semestral, eles conseguiram repassar preço, tá? Então, porque a gente está olhando num cenário, né, maior, né, de tempo. Então, ou seja, o que nós temos aqui? Aumentou 5,5%, como eu comentei lá atrás, né, sobre mix, aumentou 5,5%. Pelo M&A, né, basicamente pelo cross-sell, caiu 5,7%, ou seja, ficou ali no 0 a 0, então trimestral 0,2% negativo. Então, ou seja, só fazer uma conta, né? 5,7, 5,5 positivo, menos 0,2%, tá? Quando a gente olha aqui, basicamente semestral, aumentou 2%, como eu comentei. O mix continua o mesmo, mas na base do M&A foi uma taxa menor de ticket médio, 3,3%, por isso que a diferença ficou mais positiva na base semestral, até mesmo a gente comparando aqui, né, as sinergias, né, que traz ali o cross-sell na base maior. Então, assim, quanto maior a base, a gente consegue entender que a companhia consegue repassar preço ou até mesmo, né, não diminuir o preço, não diminuir o ticket médio, apesar do cenário mais adverso de curto prazo, tá? A sinistralidade de caixa, acho que é um ponto bem interessante para quem analisa tanto o Hapvida, né, quanto o GNDI. Né, também a gente tem aqui a sinistralidade de caixa, a gente consegue entender aqui a verticalização do custo, né, ou seja, em relação à rede própria, né, pelo custo total, a gente está falando desse indicador de 65%. Ao longo da média, né, ou seja, lá no segundo TRI,
Nós tivemos aqui o indicador de 68, chegou a 72, agora em 65, na linha, tá? Tá bem na linha da média, tá? Então isso que é interessante. Desde 2019. A sinistralidade de caixa ficou 4,4 pontos percentuais desfavorável versus o primeiro tri e 18 pontos percentuais desfavorável referente ao segundo trimestre de 2020, tá? E, historicamente, a sinistralidade do segundo trimestre da companhia, tá? Olhando historicamente, tá? É maior do que o primeiro tri, principalmente as doenças respiratórias de inverno e cirurgias eletivas, né? Então, ou seja, isso traz maior demanda, né? E também traz uma sinistralidade de caixa. E a sinistralidade de caixa de GNDI foi principalmente impactada por Covid e M&A recente, processo de integração. E ao longo de 2021, a GNDI atingiu o nível recorde de verticalização de internações hospitalares, 75%, e consultas ambulatoriais, 76% da rede própria, tá? E quando a gente observa aqui a sinistralidade de caixa odontológica, aumentou 16% para 27% em função do gradual retorno das atividades presenciais, tá? Bom, a gente vai falar um pouquinho agora, passando aqui sobre o G&A caixa, né, e principalmente despesas comerciais. Agora a gente vai para o lado da despesa, né, rapidamente. 7,5 do G&A caixa, 2,5 pontos favoráveis, ou seja, a companhia teve uma diluição que foi o resultado aí da gestão de disciplina de custos, né, com ganho de escala, ambiente de inadimplência mais benigno, ou seja, a economia voltando, né, tem menos provisão aí de devedores duvidosos, né, além dos esforços contínuos para integrar as empresas recém-adquiridas, ou seja, sinergia, né, gerar sinergia com menor custo e ampliar a receita. Essa é a fórmula, né, mágica ali da companhia, né? E também todas as linhas de G&A e caixa apresentam diluição e estabilidade em termos de percentual sobre a receita líquida, que isso é muito interessante, a gente compara aqui, né, tudo sobre a receita líquida, tanto despesas comerciais como o G&A e caixa, tá? Bom, o que nós temos aqui agora, né? Já falar um pouquinho sobre o EBITDA ajustado, né? A companhia teve ali umas adições líquidas inorgânicas, né, de M&A, a gente estava falando de adições líquidas orgânicas, né, de 27 mil, mas aqui com o M&A inorgânico, 440 mil, tá, de adições. Ou seja, isso traz mais gente para dentro da base e, ao mesmo tempo, traz uma sinergia. Eles conseguem negociar preço e, justamente, crescer a escala no Brasil todo, né? Então, é isso que a gente consegue entender, basicamente, né, com CAGR, né, uma taxa de crescimento composto desde 2015 até 2020, mais de 38% de CAGR, né, de taxa de crescimento do EBITDA, tá? Olhando aqui também, a gente tem M&As recentes, né, processo de integração dos cases. E também a gente tem aqui o lucro líquido ajustado e CAPEX, né? O lucro líquido foi impactado pelo comportamento da sinistralidade no trimestre, né? Então a gente tem aqui o lucro líquido também com CAGR de 30% desde 2015, ou seja, crescendo o lucro líquido desde então, saiu de 200 milhões de reais para um pouco mais de 1 bilhão de reais, né, em 2020, no ano fechado. Na base trimestral, a companhia, né, ficou um ponto aí, ou seja, perdeu tanto margem líquida também como lucro líquido, mas olhando para o ano todo, né, ou seja, os 6 primeiros meses do ano passado foram um ano aí bem mais positivo do que esse ano, justamente pela volta de cirurgias eletivas e também, claramente, né, também atividades presenciais que também demandam, né, mais atividades presenciais e mais custos, né? Também CAPEX, ou seja, a companhia também vem mostrando também a parte de investimentos, a maior parte, claro, aquisições, mas também tem uma parte reservada em reformas e expansão, 200 milhões de reais, que no total gira em torno de 1,8 bilhões, ou seja, 1,6 bilhões na parte de aquisições, 200 milhões de reais na média aí, em torno, né, principalmente também de reformas, tá? Bom, o que a gente vai falar aqui, né? Vamos passar para o próximo slide. Dívida líquida, né? A gente tem aqui estrutura da dívida e a dívida líquida sobre EBITDA, ou seja, a companhia ela vem fazendo, né, ao mesmo tempo mais aquisições, e quando a gente vê a relação do caixa da companhia e essas aquisições, a gente vai observando que essas aquisições vêm trazendo, né, um aumento da alavancagem da companhia, justamente também que ela tem ali novas relação de notas promissórias, capital de giro, debênture e tudo isso, ela precisa captar dinheiro ao mercado para fazer as aquisições. Fazendo as aquisições tem as sinergias e com as sinergias ela consegue gerar caixa e diminuir a alavancagem ao longo do tempo. Então, no ano passado, no primeiro tri, antes de todas as aquisições que a gente tinha comentado, 0,1 vezes dívida líquida por EBITDA, agora 1,3 dívida líquida por EBITDA. Então a companhia pagou as aquisições da Medsanitas Brasil e pelo Grupo Hospitalar de Londrina, bem como manteve os seus investimentos de melhoria da rede própria daqueles investimentos, né? Bom, o que a gente vai falar aqui? A gente falou bastante sobre a companhia, a gente falou muito mais números operacionais, aquisições, né, a relação, principalmente a integração dos ativos, né, que isso são os principais pontos, olhando para frente, né, do que a gente olhou no passado, né, ou seja, agora a gente vai conseguir observar essa questão de integração, mas olhando para o consenso, né, ou seja, o que os analistas esperam, né, tanto no terceiro quanto no quarto trimestre, a gente aguarda ali, né, os analistas têm uma expectativa de 512
milhões de reais de EBITDA, geração de caixa operacional, para o terceiro tri, quarto trimestre, 621 milhões de reais. Tá? Essas são as expectativas do mercado para a GNDI. Também temos preço-alvo, nós temos aqui 10 analistas recomendando compra, 2 analistas recomendando manter, né? Ou seja, a gente tem Morgan Stanley recomendando R$110, né? Manter, né? Neutro, em linha com o mercado, Credit Suisse dando outperform a 105, Banco Safra a 113 e também Banco BTG. Também temos aqui a R$99, Itaú BBA a R$84, Santander R$116, Débora. Então esses são os principais números aqui da Notre Dame GNDI. Boa! Vamos ter agora os papéis aí, os números, né, de Hapvida, Alex? Vamos lá, deixa eu só voltar aqui a apresentação para a gente... Vamos lá falar de Hapvida, né? A companhia reportou um lucro aí líquido nesse segundo trimestre, né, com valor abaixo das estimativas aí do broadcast em 20%, né, Alex? Uma das últimas informações que eu peguei aí sobre a companhia, sobre Dona Hapvida, quem é lá do Nordeste conhece bem aí também, né, esse grupo. Você conhece bem, hein, Débora? Tem hospital e tudo mais lá. Bacana. Vamos lá, então, vamos falar um pouquinho de Hapvida, né? A gente estava falando de Notre Dame. Agora vale a pena a gente falar um pouquinho sobre a própria Hapvida, né? Para quem conhece, né, tem a relação, né, da fusão dos dois ativos, né, um dos maiores players, ou seja, se juntando, fica um dos maiores players do Brasil. Por isso que a gente vale a pena também colocar a ótica junto aqui nessa apresentação da Hapvida, né? O que nós temos aqui? Lembrando que a Débora comentou, né, em relação aos resultados, realmente não animou tanto o mercado, mas vale a pena olhar para frente o que a companhia diz, né, sobre seus números operacionais e financeiros, né? Falando sobre esses indicadores, nós temos receita líquida crescendo 15%, beneficiários de saúde crescendo 16%, a sinistralidade de caixa aqui de novo, né, no setor vale a pena olhar 66%, crescendo 14%, D&A ficando no 0 a 0, né, caindo 0,3 pontos percentuais, ficando 18% sobre a receita operacional líquida. Beneficiários de odonto crescendo 5%, e também temos a geração de caixa de 312 milhões de reais. Tá? Relação em saúde, né, ou seja, o que a gente observa em relação a todas as regiões, né, do Brasil, a gente tem uma base maior no Nordeste, como a Débora diz, né, ou seja, Norte e Nordeste é onde é o foco da companhia, mas também temos ali no Sudeste crescendo 1,4 pontos percentuais, e onde ela mais atua ali, né, ou seja, no Nordeste ficando no 0 a 0, caindo 1 ponto percentual, mas no total, ou seja, pegando todas essas adições aqui, o net crescendo 1 ponto percentual, ou seja, de 7,5% para 8%, tá? Lembrando aqui no segundo trimestre de 2020 com o segundo trimestre de 2021. Já na base de odonto, a companhia ficou no 0 a 0, né? Cresceu 0,3 pontos percentuais, com 11,2% do market share, tá? Isso a gente fala de market share no Brasil, ou seja, 8,5% total da saúde e 11% market share na parte total odonto, tá? Bom, receita líquida, beneficiários, como eu disse, né, crescendo 16%, ticket médio crescendo 5,6%. Isso é muito interessante, ou seja, eles conseguem mais beneficiários e repassa ticket médio. Receita líquida, consequentemente, claro, aumenta 13%, ou seja, teve um aumento orgânico de 130 mil vidas na parte de saúde e 182 mil vidas na parte de odonto. E também a companhia, né, trouxe aí com as empresas adquiridas, né, 48,8 milhões de reais, né, em receita líquida. E também reajuste negativo dos planos individuais de 5,2 milhões de reais, tá? Custos assistenciais e sinistralidade, né? Ou seja, aqui a composição da sinistralidade, a gente tem aqui depreciação e amortização, a PEONA, né, também a sinistralidade de caixa, né? Ou seja, a maior parte que compõe ali, claro, né, a sinistralidade de caixa, 66%, e ao mesmo tempo a gente tem aqui, né, algumas provisões que foram realizadas, né, na ordem de 46 milhões, redução de depreciação de 5,4 milhões de reais, também tem gasto com pessoal, 11 milhões de reais e custo de Covid, 153 milhões, né? Também tem a parte de verticalização, lembrando que a gente estava analisando, né, até a própria GNDI, chegou no número recorde, né, de verticalização. A companhia, tanto na parte geral aqui, né, ou seja, no segundo tri, 86%, muito em linha, né, com a própria Notre Dame que a gente estava olhando anteriormente, e também a parte de exames, 82%, e internações, 92%, e consultas, 84,5%, tá? Ressarcimento ao SUS, né, para quem conhece, né, eu vou explicar um pouquinho a parte de ressarcimento ao SUS para quem não conhece no dia a dia da companhia como funciona o modus operandi. Então, o beneficiário utiliza o Sistema Único de Saúde, né, o SUS, você vai lá, né, utiliza o plano de saúde. O ANS, né, encaminha para o operador o aviso do beneficiário identificado, ou seja, basicamente realmente o consumidor, né, ou seja, ele utilizou aquele serviço, a operadora faz a análise da cobrança e devolve para a ANS. Os atendimentos, né,
sem defesa ou indeferidos geram uma GRU, ou seja, uma taxa, né? E os atendimentos defendidos e deferidos pela ANS não geram, né, a GRU, e a ANS analisa a devolutiva da operadora, tá? Isso é o processo interno e como que funciona, né, a companhia fazer o ressarcimento, né, para o SUS, né, o fluxo de ressarcimento. Composição do ressarcimento do resultado, ou seja, traduzindo em números, e que nós temos aqui o total de ressarcimento em 62,7 milhões de reais, tá? Um total, lembrando que a maior parte aqui, ressarcimento de custos assistencial de 46 milhões de reais, tá? E o principal cobrados nas GRUs aqui, né, ou seja, dos atendimentos sem defesa e indeferidos, 33,4 milhões, tá? Bom, sinistralidade de caixa, né, ou seja, isso que é interessante, né, desconsiderando os efeitos de gastos adicionais da Covid, que eu falei que era 153 milhões e meio de reais, né, 2 slides para trás, lembrando que a maior patamar de sinistralidade adquirida foi em São José e Promed, a sinistralidade de caixa seria, né, ou seja, tirando o efeito do Covid adquirido, seria de 59,7, mas o realizado ficou de 66,6, que eu comentei lá no primeiro slide da apresentação. O valor calculado foi com base no sinistro caixa no primeiro tri, ou seja, considerando que no segundo trimestre seria o mesmo, né, e também o impacto do Covid foi calculado nas empresas da Rapvida mais América, né, Rio Grande do Norte e São Francisco. Para as demais empresas de balanço ainda não permite a identificação, tá? E também vamos falar um pouco sobre despesas operacionais aqui. Despesas com vendas e sobre a receita líquida, receita operacional líquida, despesas administrativas também, né, ou seja, ficando em linha com a média, né, 9,9, a média é 9,4, 9,6 em relação à despesa administrativa com a receita operacional líquida. Também despesas com vendas aumentou para 8,1%, né, no trimestre anterior estava 6,2%, mas em linha também com o histórico, lembrando que no mesmo trimestre do ano passado ficou em linha com 8,7%. Né. O menor índice de despesas de vendas das empresas adquiridas, com perda de representatividade, né, de 0,2 pontos percentuais, que está aqui falando sobre o impacto de despesa de vendas, e aqui na despesa administrativa, honorário advocatícios, né, consultorias adicionais referentes às recentes aquisições relacionadas à fusão, ou seja, que aumentou, né, gradativamente desde então, mas ficando em média com o histórico, não tem nenhuma grande preocupação. Até mesmo que tem diversas despesas não recorrentes na assunção das adquiridas, ou seja, a mesma despesa que ele vai ter no momento ali do D0 de fazer uma aquisição, depois ela não vai precisar ter essa despesa, então isso ocorre aí, né, ou seja, uma despesa administrativa menor nos próximos trimestres, a não ser que tenha aí novas aquisições, novos deals, né, ou seja, uma expectativa de maior despesa administrativa. Falando aqui em relação, né, a EBITDA, lucro líquido ajustado, né, a gente vê aqui um EBITDA caindo 27% na base semestral, teve alguns ajustes não recorrentes, um pouco mais de 20 milhões de reais, o lucro líquido caindo semestralmente 11%, mas aumentando na base trimestral, lembrando, comparado ao ano passado, tá? Aqui a gente tem o fluxo de caixa livre, né, também o CAPEX, né, fazendo uma conta aqui a gente falou um pouquinho lá do EBITDA, aí depois a gente consegue tirar ali CAPEX caixa, IR contribuição social, né, e também a variação do capital de giro. A gente consegue chegar aqui no número do fluxo de caixa livre, tirando aqui as empresas adquiridas, né, ou seja, a diminuição do EBITDA explicada de forma majoritária pelos impactos da pandemia no sinistro, e também a gente consegue ver aqui o maior saldo reconhecido no resultado e também a diminuição do resultado passivo de outras contas a pagar, tá? Então, esses são os principais pontos, Débora, que a gente comentou aqui, principalmente sobre a Rapvida, né? E agora a gente vai falar principalmente do consenso do mercado, né? Ou seja, o que nós esperamos aqui. A gente tem aqui o terceiro trimestre, o mercado espera um pouco mais de 569 milhões de EBITDA, 638 milhões de EBITDA já no quarto trimestre, tá? Ou seja, terceiro e quarto trimestre também, assim como o lucro líquido, que pode chegar em 338 milhões de reais, de acordo com a expectativa do mercado no terceiro trimestre, e continua, que o mercado espera, né, que adicione-se 10 milhões de reais para 348 milhões de reais já no quarto trimestre. Então, a gente falou aqui de EBITDA e lucro líquido. Traduzindo para preço-alvo, né, o que a gente tem aqui? 10 analistas recomendando compra e 3 analistas recomendando manter, né? Então, ou seja, a gente tem aqui, né, Morgan Stanley dando R$19,70, Banco Safra R$20,44, Banco BTG colocando compra, né, Auto Performa R$19, Credit Suisse a R$20, Itaú BBA a R$17 também dando Auto Performa, Débora. Então, esses são os principais pontos para a gente comentar um pouquinho, né, sobre os resultados da Rapvida. É isso aí, Alex. Vamos ficar aí devendo aí o resultado, inclusive, da Aliar, porque no final das contas a gente já está chegando aqui no finalzinho do BMC Business. A gente tem o Now aqui chegando para poder trazer as últimas notícias aí do mercado, as últimas informações do mercado. Então, por favor, Alex, já deixa aí anotadinho, bonitinho, para a gente trazer ali amanhã e não ficar aí nessa dívida com quem está assistindo a gente, tá bom? Pode deixar. Também teve outras empresas de construção civil, né, Débora, que a gente ia comentar aqui, também a gente deixou de falar ontem, né? Então a gente está sempre anotando aqui. Pessoal, se vocês também querem, né, empresas novas, ou seja, coloque suas preferências também no chat,
A gente está sempre anotando, né, Débora? Sempre pegando aqui as preferências de todo mundo e a gente coloca ao vivo aqui, né, uma análise dos resultados das principais companhias da Bolsa nesse segundo trimestre. É isso aí. E amanhã a gente está de volta por aqui, Alex. Vamos falar amanhã também, inclusive no setor de construção. Vamos ter aqui E agora me deu um branquinho aqui do que a gente dá amanhã, não. Deixa o suspense. Eu tô trocando aqui Gente, não vou dar o spoiler, não. Não vou dar o spoiler para poder. Eu acho que eu tô trocando as agendas aqui. É melhor não dar o spoiler. Débora, deixa suspense. É melhor não dar o spoiler, não, pro pessoal, para depois dizer assim, não, a Débora falou ontem que era outra empresa. Eu já falei. São tantos resultados nessa temporada de balanço, eu tô na overdose. Ontem a gente falou com a Cury, né, Débora? Como tava o Sandro aqui falando mais cedo aqui, que tá na overdose aqui, o Sandro falando, também o Peter também dizendo que era overdose de Débora. Pois é, overdose de Débora, temporada de balanço acontecendo, né? Mas não tem jeito, gente, é assim mesmo. A gente tem que trazer os dados para vocês, que é o que mais importa, né? E por isso que a gente tá aqui para poder passar todas essas informações direitinho aqui para você. Mas não foi autorizado ainda para poder soltar o spoiler aí da companhia de amanhã. Então tá bom, a gente deixa para amanhã para poder falar pro pessoal. Tá bom? Vamos lá, encerrando por aqui. BMC Now tá chegando agora, Alex. Até amanhã. Até amanhã, Débora. Muito obrigado a todos. Agora deixar aqui o bastão para a grande Hanna Beltrão e Rafael Lara. Tchau, tchau, Débora. Grande abraço. Tchau, tchau, Alex. Vou ficando por aqui, me despedindo de vocês. Amanhã eu tô de volta na programação aqui da BMC, mas vocês continuam aqui na nossa programação com a Hanna Beltrão e Rafael Lara. E lembrando que as notícias no mercado vocês continuam acompanhando lá no nosso portal e também no Instagram da BMC. Vai lá, @bmc.news. Espero por vocês. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.